Você saberia me dizer quanto custa um salário mínimo no Brasil? Ó, não vale pesquisar no Google e muito menos perguntar pro ChatGPT. Me diz aí, você sabe? Se você não sabe responder, ou se você conhece alguém que não tem essa resposta, siga o conselho do grande sábio Toguro e se afaste das pessoas que não sabem qual é o valor do salário mínimo no Brasil. Eu sei que essa introdução até parece uma brincadeira, mas falando sério agora, a maior parte da população brasileira, 59% do país, recebe entre menos que meio salário mínimo e até 2 salários mínimos. E a gente sabe que tá tudo muito caro no Brasil. É impossível imaginar como essas pessoas conseguiriam ter acesso a coisas básicas que, infelizmente, acabam virando luxo. E antes que eu esqueça, o valor do salário mínimo no Brasil, atualmente, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é de R$ 1.518, o que significa dizer que apenas 4 em cada 10 trabalhadores brasileiros têm a oportunidade de receber mais que aproximadamente R$3.000 mensais. Ó, e eu não tô falando isso pra dizer que é fácil sair dessa faixa, porque quem veio de baixo sabe que não é. Sendo que mais duro ainda é saber que boa parte dessas pessoas vão trabalhar a vida toda recebendo pouco e ninguém vai fazer nada por eles. E pra piorar, quando elas se aposentarem, é bem improvável que elas consigam mais do que um salário mínimo de aposentadoria. Só que eu quero que você entenda que não existe apenas uma forma de você receber R$ 1.518, ou seja, um salário mínimo. Tem como receber isso e muito mais através de renda passiva dos seus investimentos. E eu preciso ter muito cuidado ao falar isso pra você não entender errado. Ó, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nem nesse vídeo e nem nenhum outro vídeo que eu vou postar nesse canal, eu vou dizer que é só investir R$50 por mês que você vai conseguir andar de Porsche ou se aposentar depois de 10 anos. Isso porque não existe essa fórmula mágica de você investir apenas R$50 e conseguir ficar milionário. Nesse vídeo eu vou fazer bem diferente. Eu vou te explicar como conseguir montar uma carteira de investimento que gera uma renda mensal de um salário mínimo. Mas sendo muito sincero com vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção e não se ofenda com isso. Eu vou tentar explicar como se você tivesse, sei lá, 12 anos de idade. Vou ser bem didático aqui. Eu vou explicar absolutamente tudo o que você precisa saber, mas eu vou fazer isso como se você não soubesse absolutamente nada, tá? Como se esse fosse o primeiro vídeo que você estivesse assistindo de finanças. Mas antes disso, nada mais justo que você deixar o like, se inscrever no canal para você assistir mais vídeos como esse. Quando surge o assunto viver de renda, o primeiro número que passa na cabeça de todo brasileiro é o famoso 1% ao mês. Mas não é tão simples assim, tá? Não é o que parece. O que eu quero dizer é o seguinte: muito se fala que para você se aposentar com investimentos, você precisa ter um valor investido que renda aproximadamente 1% ao mês. Aí sim você vai ter sua aposentadoria. Então agora, para ficar bem mais fácil de você entender, vamos supor que você já tem 150 mil aplicado. E nessa aplicação te gera uma renda de 1% ao mês, que seria R$ 1.500. Aí já pode parar de trabalhar e curtir a vida. Mas não é assim não. O problema são os 1%. Se você acumular, vamos supor, R$300 mil e todos os meses você sacar tudo que esse dinheiro gerar, né? Se você tem 300 mil, 1% dá R$3.000 por mês. Os seus 300 mil nunca vão crescer. E aí eu sei que algumas pessoas vão falar assim: não, Bruno, mas eu não preciso que cresça não. Eu já tô ganhando os R$3.000 por mês, já é suficiente pra mim. Mas aí que você se engana. E, sinceramente, até entendo a sua lógica. Mas você não pode esquecer de um negócio criado pelo cara lá de baixo. A tal da inflação. Depois de 1 a 2 anos, aqueles R$3.000 que você recebe mensalmente com as suas aplicações, e você vai começar a precisar retirar mais. Sim, por exemplo, uns R$4.000. Só que o teu dinheiro não vai gerar isso não. Então você vai começar a consumir o seu capital do principal. E aí é só ladeira abaixo. Então vamos lá, para ficar mais fácil de você entender, Brian, editor, bota na tela. Vamos lá, você tem R$300 mil, lembra? E aí todo mês tá rendendo 1%, então 303 mil. Só que, lembra que a gente vai começar a tirar agora R$4.000 por mês? Já passaram-se os 2 anos, então a retirada vai ser de R$4.000 por mês. E aí o que vai acontecer? Os 303 mil vão virar 299 depois do resgate. No mês seguinte, o patrimônio já não é mais 300 mil, agora é 299 mil, que vai render e vai para 301.990. Mas lembra que agora o nosso resgate é R$4.000 por mês. Então você vai terminar o mês com 297.990. E é isso, meus amigos, que acontece. O seu patrimônio principal tá começando a diminuir. Era 300 mil, foi para 299 mil, depois viraram 297.990. E será assim por mais alguns meses até não sobrar nada para você. E aí, todo o seu esforço, todo o seu trabalho de uma vida inteira juntando seu dinheiro vai acabar. Mas fica tranquilo que eu fiz questão de pintar um
pouquinho de terror para te aterrorizar mesmo. Só para você saber qual é o jeito errado de pensar em aposentadoria com investimentos. Sendo que existe, obviamente, a maneira certa, é claro. E dela que nós vamos falar agora. Para você conseguir viver de renda no futuro, sem correr o risco de ficar consumindo o dinheiro que você levou uma vida inteira para juntar, você precisa montar uma carteira de investimento que gere renda e valorização ao mesmo tempo. Funciona assim: tem ativo que te paga dividendo ou aluguel todo mês, como os fundos imobiliários, por exemplo. E esses são ótimos para gerar aquela renda constante na sua conta, quase como se fosse um salário mesmo. Mas também existem ativos que não te pagam nada de renda, tipo Bitcoin ou ouro, por exemplo. Só que eles se valorizam bastante ao longo do tempo, como também ações de empresas que estão focadas mais no crescimento. O erro é quando o investidor olha só para um lado e acaba esquecendo o outro. Tem gente que compara apenas dividendo contra dividendos, ou valorização contra valorização, sem olhar o retorno total. O investidor vai lá e olha um FII pagando 10% ao ano, e acha que ele é melhor do que uma ação que paga 5%. Mas ele esquece que essa ação também se valoriza 10% ao ano, e no final rendeu uns 15%. E o fundo que pagava 10% de dividendo, mas não saiu do lugar em termos de preço, rendeu só 10%. Ou seja, não dá para olhar só quando pinga na conta. Tem que olhar também para quando o patrimônio está crescendo. Isso é fundamental. E ao mesmo tempo, não dá para você ficar olhando só para a valorização e ignorar completamente a renda. Porque a renda é justamente o que te permite se manter investindo por mais tempo sem você precisar vender seus ativos. E a gente pensando agora na aposentadoria, ela é essencial para garantir estabilidade emocional e previsibilidade no dia a dia. Imagina só você dependendo da bolsa subir todo mês para conseguir pagar o seu aluguel. Isso é doideira, né? Não dá, é impossível. A renda passiva serve exatamente para isso, para você manter-se tranquilo enquanto seu patrimônio continua trabalhando para você, o que é um conforto psicológico enorme na sua vida. O jogo muda quando você entende que o retorno real de um investimento não é só o que você vê na tela da corretora olhando no seu celular toda hora, é a soma da valorização com que você recebe de renda. O ideal, então, é buscar ativos que entregam essas duas coisas, tanto a valorização quanto o pagamento de dividendo. E aí é que entra a importância de você diversificar a sua carteira, porque você vai ter ativos que seguram sua renda no curto prazo e outros ativos que vão construindo valorização ao longo do caminho. Um FII regular, uma ação boa pagadora de dividendos, uma empresa em crescimento que ainda não paga muito, mas ela está investindo todo o dinheiro lá para poder crescer cada vez mais. Tudo isso pode e deve fazer parte da mesma carteira. Você precisa ter em mente que seu portfólio precisa ser preparado para diferentes objetivos, ou seja, tanto para manter teu poder de compra ao longo do tempo, quanto para pagar teus boletos mês a mês. No fim das contas, viver de renda é possível sim, mas não com atalhos. Não adianta você querer viver de renda daqui a uns 5 anos, vai ser muito improvável que você consiga, a não ser que você faça monstruosos aportes. O foco aqui é você construir uma carteira no longo prazo que gere renda sem matar o principal e que cresça junto com você. Isso exige paciência, exige constância e exige que você entenda o básico de como os investimentos realmente funcionam. Então, se você ainda não tem um salário mínimo de renda passiva, tá tudo bem, você não tá começando agora. Começa pequeno, começa com o que você consegue aportar, investe todo mês, aprende a escolher bons ativos, foca em aumentar a sua renda, isso é muito importante. E esse plano que parece hoje distante, pode ter certeza que se você manter o foco, você vai conseguir. O importante é lembrar que esse jogo não ganha quem acerta o ativo perfeito. Ganha quem monta uma carteira inteligente que trabalhe por você no longo prazo. Renda e a valorização juntas são o que constrói a verdadeira liberdade. E se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e assiste esse vídeo aqui que provavelmente você vai gostar também. Fui!